Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, quem sabe. É um prazer estar aqui, é a primeira vez que participo na Campus Party. Claro que eu preferia que fosse mesmo uma festa, uma party, mas pronto, fazemos o que podemos nesses tempos difíceis da pandemia. Então, vou aqui partilhar convosco, suponho que já estão a ver o meu screen. Eu é que não estou a vê-lo. Já está. Muito bem. O tema que eu venho-vos hoje falar é algo que pensamos enormemente, aliás, sempre desde que existimos, a criatividade sempre estava lá, mas agora realmente precisamos muito do pensamento criativo para nos reinventar. Então, o título da minha apresentação é o Pensamento Criativo em Ação, em inglês Creative Thinking in Action. Actually, I also could do it in English ou em espanhol, em castelhano, se querem. Queria ver aqui nos vossos comentários quem está presente, mas ainda não estou conseguindo vê-lo. Por isso, como me foi dito que a maior parte do público é um público em português, e então vou fazer a apresentação em português. E como vocês veem aqui neste boneco que diz porque, warum, why, é a minha mente, que é linguisticamente falado um caos, porque vivo em várias línguas. Aliás, vocês notam no meu sotaque que a minha língua materna não é o português, é o alemão, mas também vivo com o inglês, vivo com o espanhol, e todas essas línguas me ajudam no meu pensamento criativo. A minha apresentação baseia-se num livro que eu publiquei recentemente e que escrevi com uma colega e amiga de longa data, Angélica Sátiro. O livro foi escrito em 3 línguas, por isso os slides que agora vou apresentar vão estar sempre nessas 3 línguas. Este aqui é o livro, não sei se conseguem ver, e o livro chama-se Criativamente, The Creative Mind e Criativamente. É um livro que foi escrito num diálogo, porque é o diálogo, aliás, que nos ajuda também a ampliar o nosso pensamento, para não ficarmos reduzidos só àquilo que aprendemos, que a experiência nos trouxe e o que é a nossa capacidade inata. Aliás, quando falo em conferências ou nas minhas aulas, normalmente pergunto: vocês acham que são criativos? E muitas vezes as pessoas ficam caladas e não somos, ou sim, sou um bocadinho. Pode. Então, essa é a primeira coisa que eu gostava de desmistificar. Nós todos somos criativos, porque se não fôssemos, não podíamos sobreviver. Precisamos da nossa capacidade criativa todos os dias para resolver os pequenos problemas da vida. E, claro que, se trabalharmos muito esse tipo de pensamento, um pensamento de pensar em variedade, em muitas possibilidades futuras, não fechar os processos de ideação demasiado cedo. Se nós trabalhamos isso profissionalmente, então, claro que temos que mais facilidade. Alguém que tem um trabalho que é mais rotina, no fundo, aplica menos essa capacidade. Mas, de qualquer maneira, todos nós a temos. Agora, existem algumas habilidades do pensamento criativo, que estão aqui identificados, que nos ajudam realmente, aplicando-as, trabalhar essa nossa capacidade. E quais são? É a obsessão, e a obsessão contra estereótipos e a obsessão multissensorial, ou seja, aqui várias partes que são interessantes do ponto de vista da obsessão que podemos trabalhar. É o nosso pensamento em perguntas, em interrogação, perguntas provocadoras, processuais, imaginativas. E há outras, mas aqui nós, no fundo, limitamos a esses 3 tipos de perguntas. Depois, a comparação é um pensamento em associações incomuns, não óbvias. Pensar em novas combinações e pensar em analogias. Aliás, se eu volto para esse primeiro slide, aqui vocês veem uma analogia pessoal e eu mais tarde vou voltar a ela, do que é uma parte do meu pensamento. Bom, depois temos as linguagens, pensamos em narração, inventamos histórias,
vivemos numa cultura simbólica que nós criamos através das nossas linguagens, não só línguas, mas linguagens, porque as linguagens podem ser tanto verbal, visual, musical, tátil, etc. E muitas vezes traduzimos uma realidade para outra. Então, agora vou seguir trabalhando apresentando em cada uma dessas 4 categorias, vou-vos apresentar 2 exercícios. Pronto, como aqui neste tipo de apresentação não tenho o vosso feedback, vou apresentá-lo e depois quando vocês ouvem em direto ou quando veem o vídeo, fica o desafio, o convite de vocês a realizar estes exercícios. Então, a primeira categoria é a obsessão. Então, vou-vos aqui apresentar um exercício que trabalha a nossa capacidade perceptiva contra estereótipos. Então, este exercício podem fazer nas 3 línguas. Aqui o desafio é unir 3 cruzes, ou se quiserem 3x, com uma única linha reta. Pronto, agora vocês estão ali a olhar e vão ver como é que junto ali 3 cruzes com uma única linha reta. Não é evidente e por isso isto é um exercício para desafiar a nossa percepção visual, neste caso. Vou dar uma pequena dica. Vocês não precisam se autolimitar àquela grelha onde estão as cruzes e os círculos. Há outros elementos naquela imagem. Então, saindo dos limites autopostos, vão encontrar certamente a solução. Então, vou avançar para o segundo exercício. Este aqui baseia-se numa fotografia de um fotógrafo e artista espanhol, o Ciro López, que tem uma série muito interessante que são as emoções al desnudo. Vocês aqui se perguntam onde está o desnudo. Tem que olhar bem para essa fotografia para descobri-lo. Quando observam bem esta fotografia, o olhar passa pelos vários azuis da imagem. Ou seja, temos aqui não só alguma parte visual, mas também podemos até sentir a temperatura, a água estará quente ou antes fria. O cheiro, como é que cheira esse espaço? Qual é a sensação corporal da mulher? Da mulher que não é nu, que está vestida, mas que vê um magazine, que tem uma fotografia. Bom, não vou dizer mais sobre essa imagem, vocês depois terão a oportunidade de olhar bem para ela e, se quiserem, utilizá-la para inventar algo a partir dela. Nós aqui na Mindshake, eu estou aqui na Mindshake, que é uma consultora de pensamento criativo e design thinking na cidade do Porto, em Portugal. E na Mindshake fizemos este exercício como brincadeira. Então, uma colega tirou-me essa fotografia. Pronto, aqui acho que a cor é óbvia, a cor predominante. Nós quando pensamos, mas quais são as cores aqui que temos disponíveis na casa? De repente percebemos que há imensos amarelos no equipamento que temos. E naquele dia, por acaso, eu tinha um vestido amarelo. Então, foi aqui criada essa imagem baseada no amarelo, que também tem uma temperatura, que também tem textos, tem sabores, é o sabor do café, o café torrado, temos fita-colas, é a frescura das ideias que precisam, mas também pode ser um estímulo para criar outros objetos. Por exemplo, o nosso, até que eu vou aqui mostrar, o envelope em que enviamos um jogo de cartas que temos, que são cartas do Design Thinking, também tem presente o amarelo. Ou seja, nós a partir deste exercício de olhar para uma realidade com todos os sentidos e percepcionar uma cor dominante, podemos inventar coisas novas. Fica esse convite para vocês. Entramos na interrogação. Muitas vezes é mais difícil pensar ou gerar perguntas sobre uma realidade do que depois respondê-las. Uma vez que temos uma boa pergunta, é muito fácil encontrar respostas para ela. Aliás, isso já Einstein dizia, que ele passava 98%
95% do seu tempo em pensar em perguntas, depois o resto do tempo, que era pouco, chegava para encontrar as respostas. Então, temos várias maneiras de incentivar perguntas. A imagem é muito boa, ou seja, aqui o convite ao exercício é gerar perguntas a partir desta imagem, que é uma imagem, acho eu, que faz-nos pensar sobre várias coisas. Mas aqui, esta aqui é uma fotografia do fotógrafo brasileiro, o Marcílio Gracinelli, que participou também neste livro. Aliás, esse livro foi criado para celebrar a criatividade na Semana Mundial da Criatividade e Inovação, que é entre o dia 15 e 21 de abril. Este foi o motivo da criação deste tipo de exercício e deste livro, porque nós aqui normalmente não produzimos livros, nós somos uma editora, foi um projeto de celebração. Bom, isto foi só uma parte. Então, aqui fica o convite de gerar o máximo de perguntas possíveis e outro convite a partir do por que não? Why not? O why not, se nós pensarmos nesta pergunta, vai nos dar imensas ideias novas ou desafios novos, imaginando novos futuros. Porque eu podia perguntar, por que não voar? Alguém que perguntou isto deu inventar não só os aviões, mas todos os tipos de artefactos que nos ajudam a voar. Ou podia perguntar, por que não visitar outros planetas? Isto nos leva a outros planetas. Viajar no tempo, por que não? Por que não transformar a nossa economia de consumo, retirar, consumir e deitar ao lixo? Por que não transformamos numa economia circular? Etc, etc, etc. Fica esse desafio para vocês. E chego aqui ao grupo da comparação. Quando falamos de comparação, falamos, como eu mostrei no slide anterior, mais anteriormente, em pensar em associações, pensar em novas combinações e pensar em analogias. Então, trago-vos aqui um exemplo. Este é do designer português, o Heitor Alvelos, que para o livro criou, a partir de uma mancha, essa interpretação. Ou seja, aqui o desafio é, vocês conhecem essas brincadeiras, não é? Façam uma mancha com café, ou com vinho, com outro líquido qualquer no papel, olhem para a mancha, intervenham e interpretam com algo. Quando depois esta interpretação pegamos nela e viramos, já vemos outra coisa, outra perspectiva. Ou então, esta. Recentemente vi no Facebook do Heitor que está a brincar muito com essas manchas, claro que também influenciado pelo tempo que vivemos e essa necessidade de colocar as máscaras em espaços públicos. Ou seja, fica aqui esse desafio de um exercício muito simples que tem a ver com o pensamento em associações. Eu olho para essa mancha e tenho as minhas associações que depois visualizo. Este aqui é um pouco mais, é um desafio um pouco mais difícil. Aqui o artista Javier Arroyo, que todos os dias cria várias propostas desse tipo no seu Instagram, vale a pena de procurá-lo. Ele trabalha os temas do dia a dia através desse tipo de desenhos rápidos e para o livro ele criou essas propostas que são analogias pessoais, que sou eu, ou seja, cada um visualiza o que acha que é, se é um labirinto, se é alguém que está apaixonado ou que pensa só no amor, ou se é alguém com contradições internas. Como é que seria o vosso eu? Bom, fica aqui, no fundo, o convite de vocês fazerem uma cópia deste contorno, podem pôr a folha em frente do ecrã e copiá-lo, e depois interpretá-lo através do pensamento em analogias, analogia pessoal. Também há outras analogias, que é a analogia direta, a analogia simbólica e fantasiosa, mas isto, hoje, não temos tempo para eu vos apresentar todas essas.
Mas aqui o desenho que vocês veem era a minha interpretação, uma delas. Então, chegamos à linguagem. A linguagem não é só, ou seja, em inglês é language, não é o idioma, não é só a língua que falamos, mas mesmo essa nos traz, e vocês talvez já ouviram falar isso, mais línguas vocês conhecem, mais mundos têm acesso. Ou seja, cada língua é um outro mundo, uma outra cultura, não é só as palavras em si, é tudo que faz parte do que significa pensar numa língua. Mas aqui, nestes exercícios, não vamos falar das línguas alemão, português, espanhol, etc., mas vamos falar das várias linguagens. Um exercício muito divertido é que vocês pegam no vosso nome, primeiro ou último nome, e depois desconstruam, mudam as letras e compõem outra vez. Vocês têm aqui dois exemplos. Um é o nome português, que é o da Sofia, que inventou esse exercício para o livro, e o meu, que é Katja Schimmel, e se eu brincar com isso, de repente, o que sou primeiro alemão, se eu agora pronunciar, por exemplo, aqui que é Aitak Zincheldm, já aparece outra língua, já aparece outra personagem. E a Yakta Imcheldm, aparece outra vez outra personagem. Então, com essa brincadeira, vocês também podem trabalhar a vossa capacidade narrativa e então inventar uma biografia para essas novas personagens. Todos nós temos várias personagens dentro de nós. Ou seja, este é um exercício divertido para vocês descobrirem as várias personagens que têm dentro de vocês. Outro exercício, também acho muito giro, é de traduzir, por exemplo, aqui do visual para o verbal. O Javier Royo aqui apresenta-nos ou propõe-nos várias histórias, que são histórias de vida, desde o nascimento até a morte. Como é que seria a vida de cada uma destas linhas? Um exercício interessante, transformá-lo. Como é que seria uma vida de uma pessoa expressa através de uma dança? Vocês também podiam, se trabalham, por exemplo, na área do desporto ou na área da dança, dançar cada uma dessas linhas. Então, aqui já estamos na habilidade da tradução da linguagem expressiva. Também poderia ser um sabor, uma comida, uma música. Como é que é a música desta primeira vida, da linha direta do nascimento até a morte? E qual é essa música em que a vida é uma espiral contínua? Outro desafio aqui muito interessante é como é que seria a vossa vida? Ou seja, a vossa linha do nascimento até, pronto, a partir de se estão aqui a ver esta apresentação, ainda estão vivas, então façam a vossa linha até o momento da vossa vida. Pronto, fica este convite deste exercício e para finalizar, nós trabalhamos essas 4 habilidades do pensamento, ou seja, não são 4 habilidades, assim são 4 classes de habilidades, dentro delas nós vimos várias, dentro de cada uma. E agora, para finalizar, vou-vos apresentar um projeto muito bonito de um arquiteto artista brasileiro que, numa obra, no fundo, colocou em ação todas essas habilidades. Aliás, é muito difícil, muitas vezes, diferenciar, estou agora na obsessão ou também estou na analogia. Muitas vezes eles se sobrepõem e cruzam-se e convivem juntos. Em alguns casos, podemos realmente identificar mais o foco numa ou na outra. Mas, em geral, interagem essas capacidades. Então, olhamos para essa obra. Essa chama-se Cuboesia e Jardim de Aço. É dos autores do João Diniz e da Bel Diniz, de Belo Horizonte. E esta instalação, Cubo da Poesia, estava aqui no PAG, foi em 2019. E vocês veem ali, tanto em ação, a obsessão do próprio cubo, as perguntas. Aqui, a pergunta que foi colocada, o que é que mais faz parte da natureza? Em geral, não achamos que o aço
faz parte de uma paisagem naturalista. Mas o aço também vem da natureza, ou seja, também é natureza. Por isso aqui a brincadeira do jardim de aço. Ou seja, é uma associação incomum. E depois as letras, no fundo, são as flores, são as plantas que nasceram aqui, que vocês veem aqui no chão. Depois também os dois arquitetos ainda brincaram com a parte do som, e então vocês veem aqui o Keycode, mas também tem o link, podem ir e ouvir. Eu vou aqui ver se também consigo colocar para vocês ouvirem. Hora, vida nova. Cada hora, vida nova. Hoje é tudo. Eu vou colocar o link. Vou colocar o link aqui no chat. Não tenho acesso ao chat agora. Não consigo pôr, mas talvez alguém coloca ali, da parte técnica. E agora vou tirar. Ok. Bom, então, o que é aqui brincaram com o som? Quem então visita este cubo, não só tem uma percepção diferente do que é fora, ou seja, de dentro para fora e de fora para dentro, como também recebe esse estímulo acústico. E depois também a mudança da temperatura também faz parte aqui da experiência perceptiva. E depois a história que é contada. Aliás, depois o João e a Bel convidam todos os visitantes a fazerem também aqui um exercício, mesmo que eles fizeram, que é criar essa poesia em 4 diferentes, 4 palavras em 4 letras. Ou seja, aqui, hoje, aqui tudo muda, etc. Ou seja, vocês podem criar o vosso próprio cuboesia. Criando em papel isso e depois, a partir dali, inventar, como nós vimos neste exemplo, que, aliás, foi feito por uma criança. Bom, e aqui chego ao fim da minha apresentação. Muito obrigada, thank you e danke para a vossa presença. E ainda deixo uma possibilidade, um presente para vocês. Se vocês vão ao blog da Mindshake, tem aqui este link, vocês podem carregar, podem fazer o download deste cartaz. Este é um cartaz que podem imprimir no tamanho A1, ou, pronto, tem uma outra dimensão, mas em grande, fica muito interessante. Nós temos aqui na Mindshake isso na cozinha, e quando vêm clientes e outras visitas, tem aqui 5 desafios do livro, e que são os desafios que eu vos apresentei, mais um de que não falei, que é o segundo, e vocês depois podem também convidar amigos de dar resposta a estes desafios. E com este convite acabo então a minha apresentação. Suponho que não há possibilidade de perguntas, por isso só me resta dizer adeus e até breve, e obrigada pelo convite de participar nesta festa online, e até uma próxima vez.